Boa tarde, alunos e alunas do nono ano do Ayrton Senna. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, práticas de leitura e produção de texto. Bem, na nossa última aula, nós lemos o presente conto, ou fragmento de conto do escritor russo Lev Tolstói. Dando prosseguimento ao estudo deste conto, e mais precisamente a um elemento da narrativa, que é o tempo na narrativa, hoje conheceremos os dois tempos da narrativa possíveis dentro de um conto, do romance, da novela, enfim, das narrativas, dos tipos de narrativas que temos. Bem, coloco aí para vocês aquele conto que lemos na aula passada, Acredito que tenham lido. Aqui ele, Temos aí como personagem principal o cavalo, que ele observa, além dos seus cuidadores, também o seu dono. E aí o conto, certo? E as suas impressões, ganham tanta força no decorrer da narrativa que pensamos até se tratar de um ser humano. Bem, para a aula de hoje, nós começamos aí desvendando as duas questões, ou corrigindo as duas questões que propomos na última aula. Quais foram? O primeiro parágrafo do texto situa o leitor de que maneira, ou seja, de que maneira isso é feito. Então, lá no primeiro parágrafo, conforme lemos, diz assim: era inverno, época de festas, não me deram nem de comer nem de beber durante o dia inteiro. Fiquei sabendo depois que aquilo acontecera, porque o cavalariço estava bêbado. Naquele mesmo dia, o chefe veio à minha baia, deu pela falta de ração e foi-se embora, xingando com os piores nomes o cavalariço, que não estava ali. No dia seguinte, acompanhado de um peão, o cavalariço trouxe feno à nossa baia. Notei que ele estava especialmente pálido, abatido, tinha nas costas longas algo significativo que despertava piedade. Ele atirou o feno por cima da grade. Com raiva, eu ia metendo a cabeça em seu ombro, mas ele deu um murro tão dolorido no meu focinho que me fez saltar para trás e ainda por cima chutou minha barriga com a bota. Então, voltando ao questionamento, o primeiro parágrafo do texto situa o leitor. Situa de que forma? Ou seja, de que maneira isso é feito? Se vocês observarem, fazendo aqui o fragmento novamente, vocês notam que as palavras em si, algumas palavras, elas indicam o tempo em que acontecem. Era inverno, época de festas, tem outros elementos, naquele dia, ou naquele mesmo dia, no dia seguinte, enfim. Também apresenta os personagens, Diz se tratar de um cavalo, cita o cavalariço, que é um tipo de cuidador de cavalos. Então, de que maneira, esse texto, quais as informações que ele traz? Então, traz informações de tempo, situa o leitor no tempo e também apresenta, em linhas gerais, os personagens. Claro que não diz nome dos personagens, mas os apresenta. Bem, para a aula de hoje, nós vamos tratar especificamente disso daqui.
do quadro em azul. Tempo. 2 tipos de tempo. Tempo cronológico e tempo psicológico. A nossa pretensão aqui é estabelecer a diferença entre os 2 tipos de tempo. Qual seja, né? Vamos ler. Em um texto narrativo, o tempo é muito importante porque situa o leitor, ajudando-o a compreender os fatos. Dessa forma, em narrativas como romance, né, novela e contos, que contos é o que trata aqui nesse momento, há 2 tipos fundamentais de tempo. Vejamos, o cronológico e o psicológico. Dessa forma, podemos detalhar os 2 tempos da seguinte maneira. O primeiro deles, o cronológico, ele se caracteriza por seguir o ritmo do relógio. Não necessariamente somente do relógio, o que podemos também observar essa marcação de tempo pelas estações do ano, né? Inverno, verão, outono, primavera, a divisão em dias, dias da semana, o calendário e etc. Há várias maneiras de marcar esse tempo cronológico. Nesse sentido, ou nesse tipo de tempo, os fatos podem ser apresentados no momento em que acontecem. Aí temos 2 fragmentos retirados lá desse maior fragmento de conto, que estão destacados aí, ó. Era inverno, época de festas. Ou seja, a marcação aqui é cronológica. Ou seja, se é inverno, é possível precisar em que parte do ano, né? Enfim. E mais um detalhamento, época de festas. Geralmente dá para se inferir aí que trata-se do final do ano. Não me deram nem de comer nem de beber durante o dia inteiro. Então, as marcações em negrito indicam tempo cronológico. O próximo exemplo também. No dia seguinte, acompanhado de um peão, o cavalariço trouxe feno à nossa baia. Reparem, no dia seguinte. No dia seguinte, apesar de não dizer que dia especificamente, há uma marcação de tempo, né? Dá para se inferir que há cronologia aí. O outro tipo de tempo é o tempo psicológico, ou seja, esse não atende, ele não segue uma cronologia transcorrendo no interior do personagem, ou seja, ele narra os fatos de acordo com a forma como ele lembra, não necessariamente fazendo referência a dias da semana, a meses do ano, a alguma época estabelecida ou pré-estabelecida. Então ele faz essa narração conforme seu desejo, imaginação, vivências subjetivas, entre outras situações. É comum na construção do tempo psicológico as cenas se passarem na cabeça do personagem ou do narrador como um flashback. O que seria isso? Seria uma espécie de lembrança, uma recordação, né? Que ele pode narrar os fatos de uma maneira completamente fora de ordem, ou seja, fora de cronologia, ou seja, de acordo com as lembranças dele. Temos aí 2 exemplos também, tirados do fragmento de conto. Eu não parava de pensar nisso e só muito depois de ter as mais diversas relações com as pessoas compreendi finalmente o sentido que atribuíam àquelas estranhas palavras. Reparem, muito depois. Mas não temos uma marcação cronológica aqui, só sabemos que foi depois de algo. Porém, não há uma precisão cronológica de quando acontecera o fato. E o último exemplo. Antes, eu ficava horas a fio procurando alguma vantagem imediata nisso, mas não dei com nada. Antes, conforme eu disse anteriormente, não há como precisar o que acontecera antes e nem esse momento. E aqui a outra expressão, horas a fio,
apesar de termos a expressão hora, também não diz que hora acontecerá isso, esse fato. Para fechar com a nossa atividade, nós temos uma pergunta apenas que eu quero que vocês resolvam. Indica o tipo de tempo a que se referem as expressões destacadas nos trechos extraídos do conto lido. Reparem, apesar de aqui termos no trecho, é nos, né, gente? Há um pequeno erro aí no nosso livro didático. Há também a ausência aqui da marcação, ele fala aí em textos, expressões destacadas. E reparem que não há nenhum destaque, como há aqui nos exemplos. Mas eu vou dizer-lhes quais são os destaques. Estamos na letra A. Mais tarde, depois que ampliei o círculo de minhas observações, convenci-me de que não só em relação a nós, cavalos, o conceito de meu não tem nenhum outro fundamento. A expressão em destaque aqui que vocês devem analisar é a expressão mais tarde e depois. Então, destaquem mais tarde e depois e digam que tipo de tempo se trata aqui. Mais tarde, depois. Se é cronológico ou se é psicológico. Outro exemplo. Naquele mesmo dia, o chefe veio à minha baia, deu pela falta de ração e foi-se embora, xingando com os piores nomes o cavalariço. O destaque aqui é naquele mesmo dia. Mesma coisa, vocês vão dizer se é tempo psicológico ou tempo cronológico. E por fim, o fragmento C. Muitas das pessoas que me chamavam, por exemplo, de meu cavalo, nunca me montaram ou me montavam. Aqui o destaque é na palavra nunca. Mesma coisa. Dizer se é tempo cronológico ou psicológico. Então a nossa aula de hoje é isso. Espero que tenham entendido e obrigado por assistir até aqui.